meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos começando mais uma leitura diária. Na leitura de hoje nós vamos ler em Marcos capítulo 16, versículo 20 e vamos falar dessa frase maravilhosa que está inserida em nossa lição. Jesus cooperava com os discípulos na pregação. Lembrando que estamos estudando ou estamos nos preparando para estudar no próximo domingo a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. E hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023 e vamos falar desse tema que já citamos aqui. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela companhia, obrigado por estar compartilhando os nossos vídeos, por estar fazendo essa palavra chegar a outras pessoas. Gratidão a Deus pela sua vida. Vamos à leitura desse texto, Marcos 16, 20, está escrito assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A nossa lição é a lição de número 5, avivamento na vida da igreja. Já falamos aqui em 2 tópicos nos dias anteriores, ontem, terça-feira, e anteontem, na segunda-feira, falamos sobre a perspectiva que Jesus ensinava e pregava e curava as enfermidades, isso foi na segunda, e ontem o batismo no Espírito Santo é para os salvos. Hoje nós vamos falar da cooperação de Jesus na pregação do Evangelho. É claro, o maior interesse do nosso Deus é que a sua palavra seja propagada, seja pregada em todas as partes. Estava meditando hoje mesmo no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, Pedro e João estão saindo daquele episódio do capítulo 3, onde eles oraram e Deus e Jesus curou um paralítico que estava ali há muito tempo, há quase 40 anos, há 38 anos. E eles oraram e os fariseus, os saduceus, os principais dos sacerdotes, os homens principais da sociedade naquela época, eles ficaram muito chateados, nervosos e intrigados com aquela pregação de Pedro e João e daquele milagre que Jesus operara na vida daquele homem. No capítulo 4 nós vemos aqueles principais dos sacerdotes, Alexandre e João, nós vemos esses homens ali interrogando Pedro e eles mesmos ficaram maravilhados com a atitude daquele homem que fora curado e com a ousadia de Pedro e João, sabendo que esses homens eram de pouca leitura, quase que indoutos, é o que diz em Atos 4. Pedro e João, então, responderam para aqueles homens: olha, eles perguntaram para Pedro e João, né? Vocês fizeram esses sinais com que autoridade e em nome de quem? E Pedro, então, respondendo com muita ousadia, com muita intrepidez, ele respondeu que fizeram aqueles sinais no nome de Jesus, que foi morto e foi crucificado e morto por eles. E Pedro faz uma acusação pesada àqueles homens ainda. E então eles, maravilhados daquela atitude e da ousadia e da intrepidez que estavam na vida de Pedro e também de João, eles recomendaram que não falasse mais acerca de Jesus e ameaçaram eles mesmos por 2 vezes. Soltaram porque não tinham prova para castigá-los. E então Pedro e João, saindo dali da presença do Sinédrio, voltou para os seus, ou para a igreja daquela época, né, que estava reunida na casa dos irmãos, e contaram para eles as maravilhas. E Pedro então usa uma palavra, pode olhar depois em Atos 4, você vai ver que esses 2 discípulos de Jesus, eles oraram e agradeceram a Jesus pelo livramento e pela intrepidez, pela ousadia em que Jesus dera a eles. Irmãos, isso é maravilhoso. A maior cooperação que nós vamos ter quando estamos pregando o Evangelho, quando estamos falando do reino de Deus e quando estamos falando da palavra de Deus para uma pessoa que ainda não conhece, nós vamos ter a cooperação de Jesus. Ele falou também no último versículo de Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus falou assim, principalmente no versículo 20, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você ler o versículo 19 e 18, você vai ver que é uma condicional. Jesus prometeu estar enquanto eles estivessem pregando o Evangelho, fazendo novos discípulos e fazendo a obra de Deus. É isso aí. Teremos sempre a cooperação de Jesus quando anunciamos a sua palavra e quando estamos alavancando o reino de Deus, claro, movidos pela palavra de Deus, mas cheios do Espírito Santo, com ousadia. Sempre teremos a cooperação de Jesus. Isso é fato. Isso é fato. Sempre teremos a cooperação de Jesus
bem do nosso lado, bem dentro de nós, abrindo caminhos, fechando portas, abrindo portas, fazendo o que ele sempre sabe fazer, fazendo a boa obra dele na pregação do Evangelho dele mesmo, o Evangelho da cruz. Finalizamos aqui, desejo que você tenha uma quarta-feira de muita paz, de muita luz e que a sua quarta seja iluminada pela palavra de Deus. Voltaremos amanhã com mais uma leitura diária. Esse vídeo foi útil para você? Deixa aqui o seu like, faça o seu comentário. Deus te abençoe e até amanhã.